Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Ao meu lado, o presbítero Lucas, graça e paz. Lucas Albuquerque. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz você aí de casa. Seja bem-vindo a esse tempo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, não perca esse tempo. Clica no botãozinho aqui embaixo de se inscrever para que você seja notificado todos os dias desse programa que a gente tem trago e também acompanhar as programações da igreja. Todos os nossos cultos de quarta e de domingo a gente faz uma live lá para você que não pode estar aqui presencialmente, você acompanhar também na sua casa e ser abençoado. É legal a gente entender, né, esse tempo, porque através daquilo que hoje são as redes sociais, a televisão, pessoas são abençoadas. Eu sou da época, né, que um pastor na televisão dizia assim, coloca o seu copo com água em cima da TV, a TV era de tubo, então cabia ali em cima. Eu creio na fé, naquilo que as pessoas ouvindo a palavra através da rede social conseguem ser curadas, libertas e restauradas, assim também como palavras de maldição, ações demoníacas, aquilo que você assiste, né, vai dizer muito daquilo que é o tempo que você está vivendo, isso é muito sério. Lucas, temos aí o nosso musical de Páscoa. Dia 9 de abril, Aleluia. Aqui na nossa sede, musical A Passagem. Então, se você quer vir prestigiar esse momento também, ser abençoado através desse musical, vem fazer parte com a gente. Vai ser no dia 9 de abril, é um domingo, a partir das 19 horas. Seja bem-vindo. Jesus, ele ensina algumas coisas, Lucas, nesse tempo, para a gente refletir, né? Porque a palavra do Senhor nos ensina que o dia em que vivemos são maus e a gente precisa vigiar. A maldade do dia que nós vivemos tem muito a ver com os falsos profetas, os falsos ensinos, né, que muitas pessoas têm recebido de diversas formas. Quando a gente lê em Deuteronômio capítulo 15, no versículo de número 11, diz assim, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Olha, nunca deixará de haver pobres na terra. E quando a gente começa a entender que desde quando nós nos entendemos por pessoas, nós sempre vamos esbarrar com pessoas menos favorecidas de diversas formas, porque às vezes a gente fala pobre, parece que é pobre só de situação financeira, de posses. Não, tem gente que é pobre de espírito, pobre de caráter, pobre de moral. Tem muito pastor que é pobre de diversas instâncias, não financeiramente, mas pobre de integridade de caráter, pobre do espírito, aquilo que é o Espírito Santo de Deus. E essas coisas são uma verdade. Nunca deixará de haver pobres na terra, mas o texto fala, dizendo assim, eu ordeno que livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o teu pobre na tua rua. Quando a gente vê algumas pessoas que são pobres nas suas integridades de caráter, personalidade, postura, essas pessoas vão usar exatamente aquilo que Deus está dizendo, que não vai deixar de haver pobres na terra para se favorecerem de uma certa forma, seja promoção social, seja um esqueminha de uma ONG, seja alguma construção, porque nunca vai deixar de haver pobre, então ele procura uma forma de explorar o pobre, porque o pobre não está preocupado se o alimento, se o socorro vai vir da mão do governo, do político, da pessoa que profere qualquer outra região, do tráfico, não está preocupado com isso. Ele quer que seja atendida aquilo as suas necessidades, mas tem muito cristão, muito pastor, muitas pessoas pobres de espírito que se aproveitam da situação do pobre para poder se favorecer de alguma forma. Infelizmente é uma realidade que acompanha a sociedade há muito tempo, né? Você vê que no nosso país a gente vê muito isso acontecendo no meio político, que é muito mais fácil, né? Você dar uma pequena ajuda para aquela pessoa ter o que comer do que você fazer com que ela se desenvolva e que ela consiga prosperar. E aí falando da vida financeira. Escolas, colocar mais escolas. Exatamente, mais oportunidades para que as pessoas possam prosperar, né? Ao invés de dar um pequeno auxílio ali financeiro. E isso é uma das formas também que a gente vê que, infelizmente, no Evangelho tem acontecido da mesma forma, né, apóstolo? A gente vê algumas denominações que, ao invés de fazer com que as pessoas tentem crescer naquilo que é o conhecimento da palavra, naquilo que é o desenvolvimento em conhecer Cristo, eu dou só pequenos pedaços da Bíblia, né? Eu faço algumas ministrações que fazem com que ela tenha um entendimento mais ou menos ou tendenciosos para aquilo. Porque para deixar essas pessoas pobres de entendimento daquilo que é conhecer a Cristo também favorece, né? Porque você tem essa pessoa ali pensando do jeito que você Massa quer. de manobra. E aí
infelizmente, é como a Bíblia sempre fala, né? O nosso povo perece por falta do conhecimento. E aí a gente expande para todas as áreas da nossa vida, né? Seja lá na nossa vida de trabalho, se você não tem um conhecimento, você vai perecer, porque vai chegar alguém que tem um conhecimento melhor que você lá na sua empresa, e essa pessoa vai ter mais promoções que você, ou vai receber mais que você. E todas as áreas da nossa vida, se nós não tivermos o conhecimento da palavra, se nós não tivermos o conhecimento daquilo que é a nossa profissão, a gente vai ter muitas dificuldades. E é interessante aqui, no versículo 10, o que antecedeu esse que o senhor leu, ele fala assim, ó, não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor, nosso Deus, abençoará tudo que você planejar e tudo o que fizer. No 11 fala que nós devemos, né, ajudar as pessoas e tal, e mudando um pouco daquilo que a gente vem falando. A ideia aqui é que às vezes a gente abençoa alguém, né? A gente dá uma oferta em algumas situações. E às vezes você não tá com o coração alegre, não. Você tá fazendo a porrada. Caramba, vou ter que... Pô, eu queria esse dinheiro, eu queria fazer meu churrasco, rapaz, hoje. Eu queria comprar Coca-Cola, vou ter que abençoar esse irmão que tá precisando de uma passagem de ônibus. E aí, né, se a Bíblia fala que se a gente não tem que dar com tristeza e você faz isso, o inverso desse texto aqui é o que vai acontecer, né? Deus não vai conseguir te abençoar aquilo que você tem feito. É impossível se você não cumprir aquilo que a Bíblia vem falando. Com certeza Deus também não tem como cumprir com a parte dele se você não tem feito a sua. Eu tenho algo no meu coração, né, onde Jesus ele fala que é certo, né, fazer algumas coisas, mas da maneira certa também. Que é certo você orar, mas a maneira certa de você orar não é você estar nas praças dizendo que você ora, um bom orador. Não é isso. É você entrar no quarto, fechar a porta e o Senhor ouvirá a sua oração. Que é certo você ajudar o necessitado, mas a maneira correta de ajudar não é você dizendo, olha o que eu estou fazendo aqui, olha para minha mão direita o que a esquerda está fazendo. Não é isso. Ajuda em secreto e o Pai em secreto acaba observando. A nossa pobreza, né, de entendimento é tão grande que em diversos momentos que a gente vai fazê-lo, ainda com o coração entristecido, a gente faz para chamar atenção ou faz por peso na consciência. É o empresário que tem uma situação financeira e ele ajuda não porque o Deus deu a ele a condição de ajudar, ele ajuda com medo de ser penalizado por Deus e perder aquilo que ele tem. Não, e tem algumas ajudas que você tem incentivo fiscal, né? Aí você abate no imposto de renda, você não declara algumas aí faz ajuda. Porque acha melhor fazer assim. Você contrata 50 jovem aprendiz, não, porque a gente está incentivando o jovem, não, é porque é mais barato você ter 50 jovens aprendizes, você não tem... E aí, às vezes, algumas pessoas se vangloriam dessas coisas, porque tem um benefício nisso, né? Mas o ruim, a situação, o benefício faz parte. O negócio é vangloriar-se de, como se fosse isso. É uma linha muito tênue naquilo que é o evangelho, você ajudar alguém, porque o texto está dizendo que sempre haverá pessoas em uma situação de necessidade emocional, necessidade física, espiritual, aquilo que é a carência de um abraço, de uma palavra, de um incentivo, de uma direção, e muitas pessoas se prevalecem de um discurso bonitinho, solidário, mas na verdade o coração não é a mesma verdade que está ali. É uma promoção pessoal, é para alguém, olha para mim, olha o que eu estou fazendo, olha como eu sou bom. Esse espírito aí de Lúcifer tem atingido e sendo implantado em algumas situações parecendo que é o normal, né? E não tem como a gente falar desse ponto e a gente acabar não exemplificando aquilo que é a política que a gente tem no nosso país, né? Você vê em toda a época de campanha, todos os vereadores, deputados, né, a maioria entram nas favelas e abraçam as crianças. Acabou a campanha. Não, a gente está trabalhando lá na Câmara para ajudar vocês e a gente vê sempre as ruas aí que deveriam ser asfaltadas, não são asfaltadas, as casas que precisariam de saneamento básico e não tem. E isso acontece, e a gente sempre fala, né? Isso a gente expande para todos os exemplos que a gente pode exemplificar aqui nesse momento. Nossa vida com Cristo também funciona da mesma forma. Muitas vezes, como o senhor prega, né, apóstolo? Quando eu tô no dia difícil, quando eu tô passando uma situação financeira ruim, aí eu tô na igreja, eu participo das campanhas, eu tô aqui, eu tiro foto no culto, eu tiro foto com o pastor, e bonitinho, blá, blá, blá. Deus abençoou, o cara conseguiu um emprego legal.
todo domingo agora ele posta foto na praia e não vem mais no culto. A gente não tá dizendo que ir pra praia é pecado, mas prioridade, são prioridades, né? Se aquilo tá te afastando de Deus, a gente precisa rever se realmente foi bênção na tua vida. Que você possa ter entendimento nesse tempo de todo o cuidado de Deus em relação a essa palavra, para que você não venha prevalecer-se de algo que é uma verdade. Sempre haverá a situação do menos favorecido, onde eu, você, o Lucas, a igreja, pode fazer a diferença em Cristo, não por mérito próprio, usando ao Senhor Jesus e o Evangelho, mas que seja uma verdade naquilo que é um chamado que você tem no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.